Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, torcida mundial do Clube de Regatas do Flamengo. E usando o trocadilho, em fevereiro de 2023, estaremos no Mundial de Clubes, né? Então, muito bom dia, peço para você, cara, você que está aqui com a gente na Rubro News, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Cada vez mais a gente conseguir alcançar o torcedor rubro-negro com muitas informações, muitas notícias, as primeiras e as últimas do nosso Mengão querido, do nosso coração. Então, deixe o seu like e se inscreva aqui na Rubro News Futebol Clube. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer a Bet Nacional, esse QR Code aqui ao meu lado. Bet Nacional é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Impossível você não conhecer a Bet Nacional. Mas se você não tem um cadastro na Bet Nacional, faça o seu cadastro. Tem aqui esse QR Code, você só pegar seu celular, apontar, faça o seu cadastro de forma gratuita. Se você tiver dificuldade no QR Code, tem o link na descrição aqui, fixado no nosso conteúdo. Então, Bet Nacional é a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Quarta-feira tem Flamengo e Corinthians. Se você não fez a sua se você não profetizou, não fez a sua aposta, vai lá e faça a sua tese. Beleza? Então é isso, galera. Dorival Júnior, hein? Dorival Júnior, o treinador que estava em negociação, ainda não acertou de forma oficial, mas será o treinador do Flamengo para 2023. Dorival Júnior chegou no Flamengo no meio de 2022 com uma expectativa de fazer um trabalho menos pior, que não vamos dizer assim, do que o atual e antigo treinador Paulo Sousa naquele momento. O português fazia um trabalho muito ruim, a sua logística não era a mais adequada, o seu relacionamento com os atletas longe de ser o ideal e os resultados dentro e fora de campo deixava claro que o Paulo Sousa não teria uma vida longa no clube. O Dorival Júnior era ex-treinador do Ceará quando assumiu o Flamengo no meio deste ano, né? Dorival Júnior, inclusive, enfrentou o Flamengo pelo Ceará no primeiro turno, empate em 2-2 no Castelão. O Flamengo vencia por 2-1 e com gol de falta do Nino Paraíba, o Ceará empatou o jogo naquela oportunidade. Então, deixar bem claro que o Dorival nunca, jamais, sequer largou um trabalho quando tinha o seu contrato em vigor. Pela primeira vez, foi do Ceará para o Flamengo. Dorival nunca escondeu a vontade de voltar a treinar o Flamengo. É a sua terceira passagem no clube. A primeira passagem de Dorival Júnior foi em 2012, cada um dentro da sua realidade. Depois de um ano com muito investimento, até então, naquela época, presidente do clube Patrícia Amorim, contratou Ronaldinho Gaúcho, David, Thiago Neves, entre outros, né? O Flamengo não teve um ano de 2011 muito bom, 2012 foi um ano bem ruim, e no final da temporada o Flamengo brigava para não cair. Um pouco menos de 10 anos atrás, o Flamengo tinha uma outra realidade como clube. Naquela época, Dorival conseguiu fazer com que o Flamengo não caísse de divisão. E aí, não ficou mais no clube depois disso. Tinha realmente os seus salários altíssimos, tanto ele quanto o Wagner Love, que era o jogador da época de mais qualidade técnica. O Flamengo, em 2013, com a chegada de Eduardo Bandeira de Melo, dispensou o Dorival Júnior pelo alto custo e também negociou o próprio Wagner Love. Naquele ano seguinte, o Flamengo, inclusive, ganhou a sua última, até aquele momento, Copa do Brasil. Né? Agora sim, a última é esse ano, é de 2022, com o Dorival, treinador. O Dorival voltou ao Flamengo em 2018, após o Flamengo novamente com Copa do Brasil, sempre um relacionamento interessante com o Dorival. Em 2018, o Maurício Barbieri foi demitido após a eliminação na semifinal contra o Corinthians, em plena Neoquímica Arena, em Itaquera. O Flamengo empatou em 0-0 no primeiro jogo e foi derrotado por 2-1. E o Flamengo perdeu a possibilidade de disputar o título novamente contra o Cruzeiro. No ano anterior, o Flamengo perdeu nas penalidades. E em 2018, o Corinthians ganhou essa vaga do Flamengo na semifinal e disputou a final contra o atual campeão naquela época. Aliás, foi campeão em 2018 também. O Arrascaeta jogava nesse time. Dorival Júnior assumiu o Flamengo logo após a eliminação da Copa do Brasil e fez um grande trabalho, podemos dizer assim, ainda acho que vou estar sendo redundante, ainda conseguindo o feito de ser vice-campeão naquela oportunidade.
Porém, o Flamengo estava em ano de eleição e, naquele momento, o presidente era o Eduardo Bandeira de Mello, né? E o vice-presidente e homem forte do futebol, Ricardo Lomba. Foram substituídos por Rodolfo Landim, presidente eleito em 2019, no primeiro triênio, Marcos Braz e também, na época, bem ativo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Eles já tinham o seu treinador escolhido e Dorival foi preterido. Abel Braga assumiu o Flamengo, sendo campeão da Florida Cup, um torneio classificatório, e também sendo campeão carioca. Mas a vida longa do Abel estava longe, sendo redundante, de continuar. Ele foi demitido e o Flamengo contratou um tal de Jorge Jesus. E a história a gente já sabe, né? O Flamengo esse ano escolheu contratar um outro português para iniciar a temporada. Após um 2021 bem conturbado, um final de 21 bem melancólico pelo investimento que o Flamengo tem e obtém e obtinha, o Flamengo mandou o Renato Gaúcho embora após o vice da Libertadores, perdido na prorrogação para o Palmeiras, e a derrota na semifinal para esse próprio Atlético Paranaense, do qual o Flamengo foi campeão da Libertadores esse ano, o Atlético Mineiro no Flamengo no Maracanã, e perdeu a final para o seu xará, o Mineiro, na Copa do Brasil. O Flamengo tomou de 3-0 e o trabalho do Renato foi interrompido, acertadamente. Porém, Paulo Souza conseguiu fazer um trabalho muito ruim. Diria que minha mãe faria um trabalho melhor do que Paulo Souza. E nesse momento, após a derrota na final do Campeonato Carioca e também na Supercopa do Brasil nas penalidades contra o Atlético Mineiro, na derrota do Campeonato Carioca, ali já era para ter sido feito um corte. Naquele momento, já era para ter sido interrompido o vínculo com o Paulo Souza. O que não aconteceu, jogou mais umas 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, deixando o Flamengo em 14º lugar. Dorival assume o Flamengo, um nome que não agradou muito a torcida. Alguns membros da diretoria do clube não tinham certeza de que Dorival era o nome correto, o nome mais plausível, e simplesmente o Dorival chegou e, obviamente, iria ser analisado pelo seu desempenho ao longo da temporada. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil, tetracampeão. O Flamengo conseguiu, sábado passado, o título de tricampeão da América, onde vai disputar o Mundial de Clubes de 22 em fevereiro de 23, e Dorival, obviamente, está sendo analisado e pontuado pelo que ele fez, né? Ele tem contrato até o final de 2022 e as partes já conversaram. As partes já se alinharam e Dorival vai permanecer no Flamengo para 2023. Algumas notícias, inclusive, quem não me acompanha lá no Instagram e no Twitter, no @JúlioMiguelNeto, inclusive confirmado pelo Tite e depois pelo próprio presidente da instituição, o Dorival, antes mesmo de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, foi sondado e foi colocado em um dos nomes na lista de possíveis treinadores da seleção brasileira após o término do vínculo do atual treinador da seleção brasileira, o Tite, à frente da nossa seleção canarinho, né? Após a Copa do Mundo, o Tite não vai permanecer na seleção. E esse treinador, o próprio Tite, elogiou muito o Dorival Júnior. Não só pela sua postura dentro de campo, como profissional, mas também por ter resgatado o ótimo futebol de Pedro. E também o Everton Ribeiro, que estava praticamente sucateado no elenco com o Paulo Souza, jogando improvisado em muitas oportunidades como ala esquerda. Aliás, mandar um recado para a galera. Quem me segue aqui na Rubro News sabe. Eu lá atrás, em fevereiro, disse que Everton Ribeiro teria reclamado com o Paulo Souza e fui achincoalhado por muita gente no Twitter, por muitos coleguinhas no YouTube aqui também, que hoje passam pano, batem nas costas e falam que dão aquela amnésia, mas a gente é bem informado, com todo respeito. E a gente falava que o Everton Ribeiro, até sendo um dos capitães, ele tinha conversado com o Paulo Souza, e depois ele mesmo confirmou isso, que não se sentia confortável de jogar como um ala esquerdo. Ele não era mais aquele lateral que começou no Corinthians, ainda garoto. Longe disso. Que ele poderia ajudar, mas que o Paulo Souza não teria o seu melhor dentro de campo do que ele poderia entregar. E eu falei essa informação, o pessoal desdenhou, e desde aquele momento o Everton deixou de ser um titular absoluto do Paulo Souza, né? Com o Dorival fez muitas mudanças, e não só o feijão com arroz, como muita gente diz. Tanto que, repito, o próprio técnico da seleção brasileira, o Tite, deixou claro que levou o nome de Dorival aos responsáveis da instituição. O Dorival fez N mudanças. A começar na parte defensiva. No gol, o Santos foi efetivado como titular absoluto, inclusive jogando jogos até no time alternativo, como titular em sua grande maioria. Foi ser preservado agora, já próximo
da decisão da Libertadores e da Copa do Brasil. Na lateral direita, Maurício Isla foi para a Universidade Católica e Rodinei, que era a terceira opção, virou titular absoluto do técnico Dorival. Na zaga, houve uma grande mudança, né? E, infelizmente, drasticamente, ele perdeu 2 atletas de muita confiança assim que chegou. Rodrigo Caio se recuperou e novamente teve uma lesão importante e não atua mais esse ano, somente 2023. E também Bruno Henrique, que teve uma lesão seríssima, gravíssima, e deve ficar parado de torno a 10 a 12 meses naquele momento, diagnosticado uma lesão de grau elevadíssimo no ligamento cruzado do joelho. E ele simplesmente bancou o Pedro como titular do Flamengo. Fez uma alteração, uma mudança, teve conversas longas com o Gabigol, que não foi o sacrificado, mas foi o jogador que teve que se adaptar à sua nova função, e Gabriel fez com êxito, sendo muito importante nessa nova função e nesse papel do técnico Dorival Júnior. Além disso, mudou o esquema de 3 zagueiros para novamente 4 defensores, cada um nas suas posições, e não foi só um feijão com arroz, podemos dizer assim. Na lateral direita, repito, efetivou Rodinei como seu titular. Na zaga, tirou o Davi Luiz da esquerda para a direita, com a lesão de Rodrigo Caio, e inseriu Léo Pereira Maldini, rapaz. Brincadeiras à parte, Léo Pereira está jogando muita bola, e ele, por ser canhoto, ganhou a posição do técnico Dorival. Na lateral esquerda, manteve Felipe Luiz, mas fazendo um grande revezamento com Ayrton Lucas e preservando ambos os atletas, dando ritmo de jogo, competitividade e também mantendo o nível na lateral esquerda. Isso é muito importante. Felipe Luiz jogava como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Dorival acabou com isso e novamente botou o Felipe como lateral. No meio-campo, após a negociação de Willian Arão com o Fenerbahçe da Turquia, do até então técnico Jorge Jesus, e também com a volta de Andreas Pereira ao Manchester United de empréstimo e negociado com o Fulham, os seus 2 volantes titulares saíram e ele efetivou Thiago Maia e João Gomes, mesmo recebendo Eric Pulgar, que o Flamengo fez a aquisição junto ao Fiorentina da Itália, e também tendo aquela rescisão amigável contratual do outro chileno, Arturo Vidal, junto à Internazionale de Milão. E ele recebendo esses 2 volantes da seleção chilena, titulares da seleção, ele mesmo assim manteve Thiago Maia e João Gomes. Mais jovens, né? Na verdade, o Thiago Maia tem quase a mesma idade do Pulgar, mas já há um bom tempo no elenco, Thiago Maia virou o cão de guarda, o jogador de confiança do técnico Dorival Júnior, e João Gomes, jovem da base, pretendido por muitas equipes europeias, como Real Madrid, Liverpool, Benfica, Bayer Leverkusen, um jogador que realmente vem conseguindo entregar o melhor para o Flamengo e para o treinador. Depois tira Everton Ribeiro de ala esquerdo e efetiva ele como um meia articulador e auxiliando a Arrascaeta numa formação num 4-4-2, num 4-2-3-1. Everton volta a ser também um homem importante no seu esquema tático. Inclusive, Everton voltou à seleção brasileira nas mãos de Dorival Júnior. O pessoal até brinca que voltou o cabelo do Everton, voltou o bom futebol. Mas o certo seu posicionamento foi inserido novamente do que ele já vinha rendendo em campo, a posição atual, de origem, que nos últimos anos fez o Everton Ribeiro chegar na seleção brasileira. E no ataque, acho que foi a grande mudança, bateu no peito, conversou com o Gabigol e inseriu o Pedro como centroavante. Daí, Pedro virou o titular, artilheiro da Libertadores, melhor jogador, e um jogador que vai para a Copa do Mundo. O Flamengo novamente valorizando o seu ativo. Longe do trabalho do Dorival Júnior ser só um arroz com feijão. Claro, nesse caminhar houve alguns erros e mudanças, é claro. Sempre há algum tipo de situação que é desconfortável. É um erro aqui, é um erro ali. Porém, o Dorival Júnior, na minha opinião, cometeu algumas gafes, né? Ao colocar o time alternativo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, mesmo tendo até próximo de vencer o jogo, saiu na frente e venceu o primeiro tempo com o gol do Vitor Hugo de cabeça. Aliás, outro jogador que começava a ter um pouco de minutagem com o ex-técnico Paulo Souza, mas se inseriu como um jogador de bastante minutos, né, nas mãos do técnico Dorival. Dorival também recebeu o Everton Cebolinha como titular, e daí é importante. Foi o primeiro a bancar Gabigol e Pedro como titulares de fato, mesmo tendo o Everton Cebolinha no elenco, Marinho, jogadores rápidos. Naquela época ainda tinha o Vitinho, que não tinha sido vendido para o Etfac, o Lázaro, que não tinha sido vendido para o Almeria. Então ele realmente bancou Gabi e Pedro como titulares. Manteve os atletas que ele pensava em ser os titulares e manteve dentro da sua cabeça, entregando o melhor para o clube.
Então, o Dorival, longe de ser um arroz com feijão, cometeu esse erro que eu te falei contra o Palmeiras. Acho que contra o Ceará, para mim, foi o principal, porque o Flamengo tinha acabado de vencer o Vélez Sarsfield por 4-0 na Argentina, e ele colocou o time misto, né, com o Gabi em campo contra o Ceará. Né, o Gabriel foi até expulso, mas colocou o time totalmente titular, com exceção do Gabriel. Contra o Vélez no jogo de volta no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1 de virada, o Vélez faz 1-0 com o gol do Lucas Prato, e o Flamengo empata com o Pedro e vira com o Marinho no segundo tempo. Naquele jogo o Gabriel não foi nem relacionado, nem no banco ficou, porque tinha 2 cartões amarelos, se tomasse o cartão, ficaria suspenso da grande final. E olha como foi muito bem, foi muito acertado. O Gabriel não ficou muito satisfeito, ficou chateado. Inclusive, estive nesse jogo, lá no Maracanã, na sala, na tribuna ali, na parte da imprensa. Até fiz uma pergunta para ele e fui totalmente ignorado. Né? Mas olha como foi importante. Quem fez o gol do título contra o Atlético Paranaense? O Gabigol. Uma posição diferente, com uma mentalidade diferente. Acho que não está só mais focado no trap, Gabigol, no Lil Gabi. Sim, o Gabriel Barbosa fez o gol do título. Então, o Dorival, naquele momento, para muitos, foi criticado porque deveria ter colocado uma equipe mais forte contra o Ceará num domingo, às 11 horas da manhã. E naquele momento, o Flamengo perdeu a possibilidade de pressionar a equipe do Palmeiras, que naquela rodada, jogando no sábado, empatou com o Bragantino em 2-2 em Bragança Paulista. Perdia por 2-0. E o Cleiton, né? O Cleiton vira o Neuer contra o Flamengo, mas chegou a fazer gol contra o Palmeiras. Dito tudo isso, Dorival conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, com uma campanha excelente. Foi campeão da Libertadores do Flamengo com 94,87% de aproveitamento. Dorival começa a assumir a equipe já na parte das oitavas de finais. E o Dorival Júnior realmente tem uma importância tremenda. O Flamengo ganhou os 2 jogos das oitavas, 1-0 no Tolima, lá na Colômbia, 7-1 no Maracanã, vence o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena, vence o Corinthians por 1-0 no Maracanã, gol do Pedro. Nas semifinais, goleia o Vélez na Argentina, vence de virada no Maracanã por 2-1, e na final, o Flamengo é campeão já dentro dos 90 minutos, 1-0, gol do Gabi, o Flamengo campeão de forma invicta e só teve um empate na competição. Um aproveitamento de quase 100%, esse empate foi contra o Tajeres, de Córdoba, na Argentina. O Tajeres, que foi o time que se classificou no grupo do Flamengo, né, nas oitavas de finais. Então é isso. Então o Dorival irá ser treinador do Flamengo. Tinha essa possibilidade dele assumir a seleção, um convite. A seleção brasileira que vai disputar o Mundial agora, já no fim de novembro. E Dorival deve assumir e deve, inclusive, informar a sua renovação de contrato, pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro. Essa é a tendência. Dorival deve ficar para os títulos que o Flamengo vai tentar galgar e disputar já na primeira jornada de 23, que é a Supercopa do Brasil. Lembrando que o Flamengo é o único time que disputou todas as edições desse novo formato da Supercopa do Brasil desde 2020. O Flamengo foi campeão em 2020, vencendo o Atlético Paranaense por 3-0 no Mané Garrincha. Foi campeão em 2021, bicampeão em 2021, ao derrotar o Palmeiras nas penalidades também no Mané Garrincha. E em 2022, se não me engano, na Arena Pantanal, também um empate em 2-2 no tempo normal. O Flamengo perdeu a decisão nas penalidades para o Atlético Mineiro. Na verdade, esse jogo o Flamengo disputou, mas o Flamengo não ganhou, obviamente, o Brasileiro nem a Copa do Brasil de 21. É que o regulamento obriga o vice-campeão brasileiro a disputar a Supercopa do Brasil, caso o campeão da Copa do Brasil seja o mesmo campeão brasileiro. Foi o que aconteceu em 21, o Atlético ganhou as 2 competições nacionais, o Flamengo, sendo vice-campeão brasileiro, disputou a taça em 22, mas não levou, perdeu naquela decisão que ninguém quis ser campeão. Né? O Flamengo teve 4 oportunidades de ganhar e não ganhou. E aí, sim, o Flamengo vai disputar a Supercopa do Brasil já no próximo ano, em 2023. Aqui tudo indica exatamente contra o Palmeiras. A última decisão que o Flamengo foi campeão em 21, o Flamengo derrotou a equipe paulista nas penalidades. Naquela época, o técnico já era o Abel Ferreira. O técnico do Flamengo era o Rogério Ceni. Em 2023, Flamengo e Palmeiras devem fazer a decisão da Supercopa do Brasil. Outra Copa que o Flamengo vai disputar a final é a Recopa Sul-Americana. Em 2019, o Flamengo ganhou a Libertadores, disputou a Recopa em 2020, foi campeão em 2 jogos contra o Independiente Del Valle, né? Um empate lá em 2-2, e aqui vitória do Flamengo por 3-0 no Maracanã. O técnico do Flamengo na época era o Jorge Jesus. O Flamengo vai disputar exatamente, novamente, a Recopa Sul-Americana, decisão contra o Del Valle, né? O Del Valle, que foi campeão em 2019 da Sul-Americana, foi o campeão em 2022, inclusive derrotou o São Paulo, que foi adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Dorival terá essas 2, aqui tudo indica, acho que a Recopa é 8 e 15 de fevereiro. A Supercopa parece que pode ser disputada depois do Mundial de Clubes, que ainda não tem data pré-estabelecida. Na verdade, não tem definição de local, né? Ou pode ser no Catar, em Doha,
ou pode ser também nos Estados Unidos, em Miami, e parece que Pequim, na China, também surge como uma possibilidade. Mas aí a logística seria um pouco mais difícil, desgastante, um pouco mais distante. Espero que a Conmebol e os órgãos realmente organizem essa decisão de Mundial de Clubes um pouco mais próximo, né? Porque realmente o futebol chinês consome muito o futebol, principalmente europeu, né? E o Real Madrid. Então tem essa situação, o Mundial de Clubes pode ser disputado lá, mas é que tudo indica deve ficar entre Doha e Miami. Vamos aguardar. O Flamengo vai disputar a Recopa entre 8 e 15 de fevereiro de 23 e o Flamengo pode estar conquistando novamente o bicampeonato, né? Novamente não, né? Pode estar conquistando o bicampeonato dessa edição. Dorival é um cara que foi muito importante, vai ficar no Flamengo. E aí, torcedor, você gostou? Quero a tua opinião. Coloque aqui no chat, coloque aqui nos comentários, dê a sua opinião. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like, é muito importante. Se você não é inscrito na Rubro News, se inscreva. Além disso, o Flamengo vai começar a resolver as situações contratuais de alguns atletas. O Flamengo tem 5 atletas com o seu contrato se encerrando. Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, além de Rodinei. Então são 6 atletas, perdão. Desses 6, Diego Alves e Diego Ribas não devem mais continuar no plantel para 23. Inclusive, a sua despedida, não com uma festa, mas possivelmente com uma despedida honrosa, será a que tudo indica contra o Avaí, ainda pelo Campeonato Brasileiro esse ano. Essa informação boa, hein? Não sei se é exclusiva, mas é boa. Sobre Davi e Felipe, está bem encaminhado uma renovação por mais uma temporada, até porque os atletas querem disputar o Mundial de Clubes, que vai ser disputado, como eu falei, em fevereiro, né? E tem grande possibilidade de Flamengo e Real fazer uma final histórica, tem que primeiro passar dos seus adversários nas semifinais, né? E a situação do Ayrton Lucas, o Flamengo tinha uma obrigatoriedade de compra se ele passasse algumas metas contratuais, o que não aconteceu, mas o Flamengo quer contar com o jogador, mas entende que 9 milhões de euros pelo atleta é muita grana. O Flamengo não quer se aproveitar dessa situação Rússia e Ucrânia e galgar um novo empréstimo, até porque o relacionamento do jogador e do seu empresário é muito bom com a equipe russa. E o Ayrton também não quer sair de lá brigado, forçado. Então, parece que a equipe russa pode baixar um pouco a pedida, facilitar a compra, e Ayrton deve ser jogador do Flamengo em definitivo a partir de 2023. Já o outro lateral, de esquerda para a direita, Rodinei, tem propostas formalizadas pelo Atlético Mineiro de Rodrigo Caetano. Tem também essa situação do lateral ser um lateral que interessa ao Internacional de Porto Alegre, ele já jogou lá, então é muito importante o Flamengo ficar ligado. Rodinei e Flamengo vivem situações de amor e ódio. A gente, desde abril, desde maio, vem informando que a tendência não era renovar o seu vínculo. Só que de lá para cá muitas coisas mudaram. O Rodinei sempre muito importante. O passe foi do Everton Ribeiro para o gol do Gabi, mas a tabela foi com o Rodinei. Ele que cruza a bola para o Lázaro na Copa do Brasil, ele dá o passe para o Gabi contra o Corinthians na Libertadores, é ele também que faz o pênalti contra o Corinthians na Copa do Brasil, decisivo. Mas o Rodinei a gente sabe também que é um lateral de muita irregularidade, mas de fato esse ano ele fez talvez não, com certeza o seu melhor ano no Flamengo. Vamos aguardar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela paciência. Deixe o seu like, se inscreva, galera. Vamos fazer o Rubro News chegar pelo menos até 80 mil no final do ano. Eu conto com vocês. Dê essa moral. Muita gente perguntando sobre a minha participação no Thiago Asmar. O Thiago Asmar agora está com um algoritmo totalmente diferente no canal dele, gente. O algoritmo dele é de política. É difícil até ele voltar para o futebol nesse momento. As visualizações e o engajamento é absurdo. Ele saiu de 1.529.000 para 1.980.000 seguidores. Ele ganhou quase 450 mil inscritos em um pouco mais de um mês. Né? E é uma situação em que eu sou jornalista, mas o meu forte é esporte. Então, a princípio, enquanto ele continuar falar no canal dele só de política, eu estava de férias, eu vou estar de stand-by. Na verdade, a gente vai estar desfazendo momentaneamente essa parceria. A gente sabe que o Thiago é meu irmão, tenho o maior carinho por ele. Momentaneamente, eu não faço mais parte do canal Pilhado. Momentaneamente, vamos ver. Quando ele voltar a falar de futebol, ou montar um outro canal, ou voltar a falar de futebol no canal Pilhado, a gente volta, senta e conversa. Beleza? Então, só um esclarecimento, porque muita gente me pergunta isso. Mas é isso. Se inscreva, deixe seu like se você gosta do conteúdo do Júlio Miguel Neto aqui na Rubro News. Tamo junto, muito obrigado, saudações e fiquem atentos, que ainda hoje tem mais vídeo de atualização do mercado da bola. Um abraço.